a mais um episódio de Pode Aringar com Alessandra Moraes. Hoje vamos conversar aqui com 3 arquitetos sobre como a gente pode transformar cidades e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Vamos conhecer eles? Eu estou aqui com a Nasa Vilaça, fala oi. Estou aqui com o Pedro Henri. Olá. E com o Alessandro Brito. Olá. Eu quero começar já perguntando da Nasa. Como foi a sua trajetória até chegar na arquitetura? Bom, minha trajetória, desde pequena, eu fui sempre envolvida com obras, né? Tipo, eu ajudava meu pai, quando ele ia fazer alguma construção, eu sempre estava envolvida com essas coisas. E aí, eu acho que quando estava com os meus 14 anos, por aí, eu decidi pesquisar sobre arquitetura, ainda estava estava no ensino fundamental, fazendo o nono. E aí, eu peguei, aí eu vi, cara, é muito difícil, acho que eu não vou conseguir fazer isso, não. É muito difícil. Aí eu decidi da ideia de fazer arquitetura e fui procurar fazer odontologia. Nossa. Aí, pesquisar. O salto, né? O salto, nada a ver. Aí eu fui pesquisar, e aí, cara, material muito caro as coisas, muito complicado. Então, tipo, tem que estudar todas as matérias, matemática, português, história, um monte de coisa. E aí, não que em arquitetura a gente não estude tudo também, mas aí, eu decidi me matricular no bolsa de universidade, que aí eu peguei e coloquei os cursos que tinha, né? Que era arquitetura, coloquei ciências contábeis, nada a ver também, e engenharia. E aí eu ganhei uma bolsa pra arquitetura. Aí eu comecei a fazer arquitetura, mas foi a partir do terceiro período em que, tipo, eu sabia que era isso realmente que eu queria fazer. Tipo assim, realmente eu vou continuar, porque é isso que eu quero, né? Porque eu acho que eu fiz um projetinho, e aí fiquei, caraca, não acredito, olha só o que eu fiz, eu acho que era uma UPA, um hospital, uma coisa assim. Aí eu não acredito que eu fiz isso, eu consegui fazer sozinha, né? E aí foi isso. Poxa, que legal, né? Agora eu quero saber do Pedro Henri. Me conta um pouco assim da tua trajetória. Bem, eu tive muitas divergências no que eu queria ser. Acabou que eu sempre gostei de desenhar, então tive muitas influências no querer desenhar casas, carros. Às vezes eu queria até ser assim, designer de Artista visual também, artista né? visual. Então eu sempre tive agregando conhecimento nessa área. E acabou que me surgiu uma oportunidade mais pra frente. Minha mãe também já foi secretária de arquiteta, assim, começou a desenhar. E aí já cheguei a projetar minha casa quando pequeno, ficar refazendo coisas por parte, por fora. Que legal. E até alguns jogos assim me influenciaram também, né? The Sims. Sim, sim. Sempre tem uma coisa voltada à construção, até porque meu pai sempre gostou de estar projetando, minha mãe também. Então cheguei aqui em Manaus, eu não sou daqui de Manaus, só para me apresentar, sou do Rio, carioca falsificado, como fala. E Esse sotaque, tudo esse já. sotaque, falando humano. Como xiscar um pouquinho. Esse caboquinho ainda estou mais ou menos. Mas já é como peixe de italiano. Sem farinha. Então eu cheguei aqui, cheguei na base da escola da mesma forma, reconhecendo. Chegou no momento de escolher, né? Que aqui tem outras oportunidades também de ter a graduação. E eu tive que fazer uma escolha entre arquitetura, design gráfico, se for engenharia, mecânica também que eu queria. Eu acabei deixando como arquitetura principal, que é o que eu não estava mais me envolvendo. E desde a primeira vez eu já sabia, eu já me dava bem, já sempre projetava, desenhava, fazia maquete. Então, mais essa história. Alessandro. Gente, pra quem não sabe, o Alessandro, ele é meu irmão. Pois é, galera. Ninguém disse. Tem Se apresente e fale um pouco da sua trajetória também. Então, eu me chamo Alessandro Monteiro de Brito, Alessandro Brito, ou Ale Brito para os íntimos. Minha trajetória até a arquitetura é bem louca. Primeiramente, eu comecei fazendo engenharia mecânica. Passei uma semana fazendo engenharia mecânica e aí fui para engenharia civil, fiz um período, não gostei e parei. Daí voltei para o interior, passei 6 meses e daí surgiu uma oportunidade de eu vir fazer faculdade de novo. Aí me inscrevi também no Bolsa Universidade, também era bolsista. E aí eram tipo 3 cursos nada a ver que eu me inscrevi. Primeiro era arquitetura, segundo era educação física e terceiro fisioterapia. Tipo, nada a ver uma coisa com a outra. E aí também fui contemplado, né, com a bolsa de arquitetura e também no meu primeiro período eu consegui ver que era aquilo que eu queria para minha vida, que eu queria ser um arquiteto. Um dos meus maiores inspiradores foi a minha mãe, né, a minha falecida mãe. Para quem não sabe, eu também tenho 2 mães.
A minha falecida mãe, Raimunda Nonata, mais conhecida como Natinha, ela me inspirou bastante, porque mesmo sem ter cursado arquitetura ou design, ela conseguia fazer planta baixa, ela conseguia fazer corte, e isso meio que me inspirou a fazer. E inclusive ela também está me inspirando a seguir o ramo de paisagismo por conta do cuidado dela com plantas, né? Com o meio da natureza. E ela não que me incentivava, na época era meio que obrigado, eu cuidava do jardim, então isso meio que me aproximou das plantas, da vegetação, e é um ramo que eu gosto muito, e é onde eu quero especializar também. Eu quero ter pelo menos 2 especializações, se Deus quiser. Bacana. Que legal. Poxa, Bem emocionante, né? bem saltos. Cada um com seu salto mais diferente do outro, né? Várias experiências. Eu queria agora perguntar assim, né, para cada um de vocês com relação às cidades, né? Eu sei que assim, cada cidade tem sua particularidade, né? E eu acredito que a área de vocês é de muita importância, né? Para essa questão da infraestrutura, né, das cidades e tudo. E aí eu queria, assim, perguntar quais são os maiores desafios que vocês percebem nas cidades quando o assunto é arquitetura ou urbanismo, né, no caso. Alguém quer responder primeiro? Não precisa brigar, tá? Eu acho que, na minha visão, hoje, vou falar de Manaus, que é onde a gente reside. Isso. Acho que Manaus está sendo mal pensada, digamos assim, em meio urbanístico, por conta de trânsito. Creio que, lógico, eu sou recente e tal, sou novo, entre aspas, no ramo, né? Mas na minha visão, acho que está sendo mal pensada a questão de pavimentação, de drenagem, de infraestrutura, sim, infraestrutura, tanto urbana quanto a rural, porque se gasta muito para pouco resultado. Então, acho que hoje mesmo a gente passou por uma chuva, se chover em Manaus, acabou a cidade. Então, alaga trânsito, não é que é alagadinho assim de espelho d'água, não é, mano. É a rua com meio metro de água, o carro passa, faz uma onda, você pode surfar e tal. Mas assim, tá sendo muito mal pensada, na minha visão, né? Acho que os meus colegas podem acrescentar ou falar mais de coisas que eu não vejo. Acho que mais a questão mesmo é de infraestrutura da cidade, que é uma coisa não. Além de, o crescimento da cidade, ela ser desorganizada. As pessoas vão invadindo e vão construindo de qualquer jeito, não pensam em ruas, não pensam em nada de infraestrutura, e aí acaba dificultando também as coisas, né? Sim. Existe um planejamento para a população ensinar bem muitos anos. Isso que eu ia falar. Uma questão preventiva, né? Vamos dizer assim, pode dizer assim. Mas essa questão que ela falou da invasão, né? A cidade, depois da invasão, aí a prefeitura, né, o Estado tem que pensar em como ele pode agora, depois da invasão, fazer alguma coisa, né? Então, realmente é bem complicado, né? Porque já tem várias casas construídas. Exatamente. Vai gerar um custo para tirar aquelas pessoas de lá. Isso. Sendo que esse custo poderia ser pensado para, antes da pessoa entrar lá, esse custo já poderia ser pensado para dar um terreno, ou sei lá, fazer um meio que facilitasse daqueles moradores. Para morar. Eu tenho a casa Minha Vida, mas a gente vê que não é uma coisa perfeita. Às vezes é uma coisa meio busca para uma família. De 10 famílias, 10 pessoas. Exatamente. Não pensada individualmente, é uma coisa padronizada, que a gente vê muito na cidade, por exemplo, essa de pré-fabricação das coisas. Sim, exatamente. Sempre repetição. A repetição, a arquitetura não é um meio viável. Você tem que pensar de acordo com o local, de acordo com as pessoas, convivência, a quantidade das pessoas, necessidade, essa é a palavra, é verdade. Bacana. Se vocês pudessem sugerir melhoras, por exemplo, nas ruas, né, nos espaços públicos, de qualquer cidade, tanto Manaus, sei lá, eu não sei também, vocês, o Pedro falou que ele é do Rio, né? Tem planos de voltar pro Rio ou não? Acho que de passagem, porque se voltar eu volto no cachorro. Não quer mais não. Gostou de Manaus, gostou de comer os sabores. E você, Nasa? Cara, eu não pretendo sair daqui agora, né? Na faculdade, mas
quem sabe depois. Meu sonho é morar no Rio Grande do Sul, mas bora ver como é que vai ser. Vamos ver. Alessandro, é isso aí. Então, eu teria planos, né? Eu tinha planos, mas Deus está tocando no meu coração para eu voltar para minha terra. Mas a minha vontade era de ir para Balneário, tentar a vida lá, porque lá Vai descer para descer. Uma cidade que está crescendo muito arquitetonicamente, e para quem é do nosso ramo, tá surgindo projetos lá incríveis, então seria lá onde a minha mente quer me levar, mas meu coração tá me guiando para outro lugar. Entendi. É realmente muito difícil, É né? bem complicado. Tá, então assim, pensando, né, agora, nesse tempo, quais seriam as melhorias, por exemplo, morando em Manaus, quais seriam as melhorias em relação a calçadas, acessibilidade, área de convivência? Porque assim, hoje existem algumas coisas, né? Existem algumas áreas de convivência e tudo, mas até o acesso a isso, eu acredito que é bem, né? Tem ali uma questão talvez um pouco mais burocrática e tudo. Aí a gente volta em 2 tópicos que a gente Já falou. falou. Uhum. Invasão, não tem como fazer calçada em invasão. E acesso. Não tem como ter acesso fácil com trânsito. Então, volta de novo a questão do pensamento. Pensar antes, né? A gestão tem que ser feita uma gestão enorme, porque para tirar as pessoas do lugar, para replanejar um bairro, gera um custo, gera uma locomoção, as pessoas têm uma vida lá, Às vezes se uma acostumou, né? proteção do espaço mesmo. Também tem a questão da invasão. Aí você chega lá, aí vai andar na calçada, a calçada tem 50 centímetros só pra te andar. Tem que andar de lado aqui. Ou fez uma sacada, né? Aqueles portão assim. Usa Cada um tem a casa do usa seu um jeito. corte de pilar, é bem normal. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Acessibilidade zero. Cadeirante é pela rua se quiser. Mas melhor Vai que ser. existe- Vai, é aqui que tu tem, tu vai. Se tu quiser, se não quiser. Bora o buraco daqui que eu tenho. Meu Deus. Veículo de 4 rodas. Outra coisa, a falta de, como eu falei, né, espaços de lazer, entretenimento também é recorrente, né? Sim. Em muitos lugares. E eu falo assim, de forma gratuita, porque a gente sabe que não é gratuito, né? A gente paga imposto, a gente paga muito imposto, inclusive. E essas opções gratuitas que a gente fala, elas não são tão, assim, além de atrativas, elas não são atrativas. Digamos que ela tem mais do mesmo, né? Tem muitos problemas, aliás. Também. Por exemplo, aí essa praça dos animais, né? No gigante da floresta. Gigante da Que floresta. é puro cimento. Você pensa numa praça, existe uma questão de arborização, ainda mais Manaus, questão climática. Você cria uma praça só de concreto, então vira uma zona ali de aquecimento. Muito obrigada. Daqui a 30 minutos será hora de dormir. Obrigado, Alessa. Olha, me deixando dormir no horário. Tá, voltando. Tu lembra que você tava falando que eu já não Praça lembro? dos Gigantes. Ah, tá. Pois é, de concreto, né? Porque influencia muito a questão climática, a gente procura aqui sempre trazer uma maneira de arquitetura, sempre incluir natureza, ainda mais depois da pandemia, as pessoas sempre quiseram estar mais em trazer a Sim. vegetação para casa, porque sentiam essa necessidade De ter, né? biofilia, uma coisa assim. E o ar também puro, né? Porque É. depois da pandemia, galera, todo mundo queria ar puro. Todo mundo queria ar, inclusive. Eu mesmo, cara. Se desse puro, tudo bem. Se não desse, tava bem também. A gente queria ar, a gente queria respirar. Mas isso que você falou é interessante porque, assim, eu me lembro do comentário na tua defesa de TCC, Exato. que eu acredito que foi a professora, né, que falou, ela falou assim, isso aqui não precisa ser muito inteligente, não. A gente mora onde? No meio da Amazônia, né? Manaus assim, a gente tem um lugar privilegiado no meio da Amazônia, mas Manaus tem pouquíssimos lugares em que você vê essa questão da arborizada, né? Pouquíssimos parques, Pouquíssimos. inclusive. Aí, e quando tem um lugar, aí derruba as árvores, aí faz o quê? O negócio concreto. Então, aí vem uma questão da nossa querida prefeitura, que criou, Falou pro meu prefeito. falou pro nosso pintor, nosso Van Gogh de Manaus, que a Secretaria de Meio Ambiente foi derrubada simplesmente as árvores do parque para fazer a Secretaria de Meio Ambiente. Que legal, né? Que coisa bem pensada. Tudo bom? É assim, é um negócio de
Como é que funciona a cabeça desse povo que eu queria entender? É de cair o queixo no chão. Fiquei sem palavras. Tá, mas assim, pensando, né, toda essa questão burocrática e tudo, teria algo que a gente poderia fazer de baixo custo, que poderia ser aplicado em cidades que têm pouco recurso financeiro? A gente sabe que Manaus não é uma cidade que tem pouco recurso financeiro, a gente sabe que tem recurso, né? Tem dinheiro? Dá pra fazer, já foi dito, um poeta lá atrás falando isso daí. Então, mas se não tivesse dinheiro, como que a gente tá conseguindo fazer isso, né? Tem um Tem um jeito? no Rio de Janeiro que tipo, foi feito só com coisa reciclável, entendeu? Pneu, tudo, tipo, ele é muito top. Esse parque fica no Rio de Janeiro, se eu não me engano. Ele foi todo reciclado, né? Pneu, essas madeiras, que, inclusive aqui em Manaus. Pallet, essas Coisas, coisas. tudo. Olha só que legal, Foi né? bem pensado. E ele é grande. Daria pra fazer em um lugar que eu conheço. O que a gente mais tem aqui em Manaus? Madeira. Sim. É reciclável. A gente tem um problema, eu acho que histórico também, de lixo em igarapés. A gente tem um programa que é do nosso querido deputado, né, agora, do Amon Mandel, inclusive, que ele recicla o lixo do igarapé, aí esse lixo é trabalhado e ele se transforma em várias coisas, tipo, ele também tem um programa de plantio de árvore nos canteiros centrais e laterais das avenidas. E o material que é cercado, essa muda, é de material reciclável. Então, tipo, são coisas que Como é a o nome gente dele? pensa, a mão Mandel. O que O era carinha, refrigerado. o que pede pra tomar água. Então, tipo, são coisas que se você parar pra pensar um pouquinho, você consegue ter uma solução para uma coisa. Inclusive, eu vou abrir aqui para vocês um pensamento que eu tenho. Claro que tem que ser estudado, não estou dizendo cientificamente que isso funciona. Mas eu creio que até a concretagem de pavimentação de calçada, de, sei lá, a própria rua, voltando para Irunepé, a gente tinha uma rua lá de cacho de açaí. Sim, me lembro, andei muito lá. Exatamente. Eu tirei foto não, eu gravei. Uma rua de açaí, de cacho de açaí. Caixa de açaí. Depois de feito, eles tiravam, né, o açaí pra fazer o açaí. Sim. E aí, como a rua tinha muita lama, eles colocavam os cachos uns em cima dos outros, né, pra meio que evitar que, tipo, sei lá, a pessoa caísse e ficasse atolada lá. Sim. Mas assim, E uma coisa que daria para ser usado como agregado graúdo, no caso a brita, ou o seixo, o próprio seixo, né? o que poderia ter substituído isso? Poderia ser o caroço. Lógico, na minha cabeça, galera, eu não tô... ele não tá dizendo que isso funciona, que Isso já... tem que ser estudado. Porém, tem um estudo de uma menina africana, se eu não me engano, um maranhense, não sei, é um estudo de uma garota, vocês pesquisarem aí, vocês vão conseguir entender. Vão conseguir achar, quer dizer, que ela pegou os caroços de açaí e ela conseguiu gerar tijolo através. Então, tem uma coisa que, se você for parar pra pensar um pouquinho, são coisinhas assim que você pode estar substituindo e sair mais barato. Porque a brita é caro, a areia é caro, e o que a gente E essas mais tem... coisas para chegar lá, a logística dessas coisas para ir bem é complicado. muito complicado. Cimento, tudo pra chegar lá é... influência ambiental também. Exatamente isso mesmo. E tipo, essa questão, por exemplo, do açaí, a gente produz Tem muito muita gente que açaí, faz açaí lá. né? Então, tipo, Planta joga o e- caroço assim no quintal de casa. Então, se pegasse os caroços de quem produz açaí, Fizesse uma coleta, uma né? coleta aí pra usar, tipo, vamos fazer aqui a calçada de um parque. E aí, pegar o caroço de açaí e substituir pela brita. Caramba. Nunca passou pela minha cabeça. Ó, se o Ale for pra lá, né, Ale? Quem sabe? Pode começar a fazer esse estudo e tal, ver se funciona. Fazer, Exatamente. sei lá, na tua casa, se funcionar, tu leva pro... Não, mas aí a questão é, como eu falei, tem que ser estudado porque tem que ver resistência de concreto. Ah, sim, Tem que sim, ver sim. se realmente funciona, se o concreto vai suportar. Se dura, né? se cai. Sim. Porque não adianta você fazer hoje e amanhã quebrar. Quebra. Não adianta nada. Então tem que ter tudo Verdade. isso. Tá. Vocês já querem encerrar ou não? Posso perguntar mais? Pode, Então tá. ninguém pode continuar. Como vocês imaginam
assim, as cidades, né? Como vocês imaginam? Hoje em dia tem inteligência artificial para quase tudo, né? Então, como vocês imaginam as cidades daqui a 10 anos? As tendências, o que vocês acham que vai ser tendência daqui a 10 anos? Tendência a gente Quem tá sabe indo- o açaí e tal. Tendência hoje em dia a gente está indo para muita questão ecológica, né? Por causa da moda. É verdade. Questões assim, regras que foram formadas, que estão pensadas no meio ambiente, né? Até essa existência do carro elétrico. Sendo que a bateria, né, de lítio gera uma influência ambiental enorme, mas o carro em si Ele é não poluente. ambientalmente melhor, Isso. diria. Geral. A bateria dele não tanto, mas olha que legal. Esses dois contrapontos. Mas de tendência a gente tem sempre ido mais para a coisa do tijolo natural, a gente fazer assim, a parte de concreto, retirada do petróleo, vai acabar o petróleo. Então a tendência, mais hoje em dia, a gente está vendo muito de reutilização e encontrar outros meios de construir. Um exemplo disso, meios mais baratos, mais econômicos, menos influência na natureza. A gente está sempre voltando mais para isso, porque de tempo em tempo a gente está vendo, concreto tem muita influência, questão de resíduo, influência ambiental é enorme. Então a gente acaba indo para o steel frame, que é estrutura metálica, ou o wood frame, que é em madeira. Madeira é reposição, direta reposição. A gente vê, tem alguns projetos japoneses, acho que na Alemanha, talvez, acho que o maior prédio já feito de madeira. Acho que tem uns 6 ou 10 anos, não lembro exatamente, mas não existe nenhum. Pode ter assim, material, madeira, assim, móveis assim, mas em si ele é feito estruturalmente de madeira. Legal. Então a gente tem muitos meios e caminhos para ir para essa tendência. Pra esse ramo, assim. Inclusive também o que tem de sustentabilidade é o tijolo, né? Que eles conseguem fazer. Eles misturam um papel com cimento. Aí dá pra gente fazer tijolo, várias coisas. Sério? Inclusive foi um teste que a gente fez na faculdade. A gente fez um experimento desse e deu certo. Tem vários outros meios, né? Tem a questão do próprio pneu que está sendo reutilizado. Apesar de a gente tem, sei lá, os telhados verdes, que está sendo muito utilizado também. Telhado verde Natural. Isso. Ah, No teto, tá. para amenizar. Sabe o que eu pensei que era? Era a gente voltar pra folha de bananeira. Não sei, pra palha, telhado verde, assim. Essa parte aí fica mais pra estética. Mas antes da palha, esteticamente externo, no caso, a gente tem uma partezinha de zinco hoje que tá bem. Entendi. Apesar de não ser termicamente. Agora eu entendi. Aí vem, a gente tem inclusive aqui um restaurante que não vou falar porque a gente não está sendo patrocinado, mas ele esteticamente a telha dele é feita de palha. Inclusive a gente foi lá. Eu sei qual é. Eu sei qual é, muito bom, inclusive. Seria maravilhoso. Foi lá onde o Pedro comeu peixe de talher. Hashtag, se estiver me ouvindo, me chama. Quais seriam as prioridades de vocês para transformar a cidade num lugar mais humano e sustentável? Depois de tudo isso que vocês falaram. Vai, Inácio. E, assim, na minha ideia, assim, bem elaborante, bem avançada lá pra frente, se livrar dos carros. Mas Andar de Não, andar é questão assim. carro voador, diretor? É mais assim, questão, por exemplo, a gente vê muito algumas questões de dar mais espaço às calçadas. Para ter mais espaço para se livrar mais dos carros. A gente vai se livrar dos carros melhorando os transportes públicos. Se tornando viável esse transporte público. Você não tem necessidade, assim, existe um sistema bem pensado e planejado. Sim. Que cada um quer ter seu próprio carro, pensa individualmente. Mas assim, utopia, né? Cada um é todos por todos. O bem comum, né? O Almir, que é o Isso. que todo mundo é gordo e tá dentro sentado numa cadeira, na nave espacial, a terra tá cheia de lixo. Não vai ser assim, tá? Não queremos que seja assim. Tomara. Aí todo mundo é obeso, né? Não, senhor, não. ou mesmo não, mas as cadeiras voadoras mesmo. Seria legal sentar numa cadeira voadora. Mas isso que você falou é muito E interessante. de novo a gente volta pro transporte. Tudo é Que questão de bênção. questão. Tudo interligado. Cidades. Teria que conversar com cada uma dessas, né? Exatamente.
Eles teriam que conversar entre si, na verdade, né? Exatamente. Parece que E quase não tem uma comunicação. coisa fala aqui, a outra fala aqui, e aí Cada um acaba fala o fazendo. seu e é, faz cada- o seu. é, E ninguém tipo olha assim, pro outro. É um trabalho em grupo que cada um faz o seu e chega lá e a gente junta, entendeu? É. E vamos ver no que dá. No que dá, e dá errado. Aí quem segura a plaquinha, o garante. A gente tem muita referência do país que a gente vive, né? É, A gente tem exatamente. essa influência de falar por isso, mas existe países, assim, como questão de Europa, né? Vamos lá para os primeiro mundo. Os primeiros mundo fora, assim, Estados Unidos, porque Estados Unidos é só consumismo mesmo. Mas existe, por exemplo, cidades que transporte público é de graça. Você não tem uma pessoa em cidades que pessoas usam muito a bicicleta, porque existe todo aquele a circulação de transporte pensada, né? Então sempre tem aquela transição. Pessoas que querem viver mais de bike, porque sabem que andar de bike vai ajudar eles. A cidade é boa para isso. Qualidade de vida é melhor. Faz se sentirem bem enquanto andam para a cidade, questão de praças, essas interseções pensadas para a gente, não só residencial e indústria. Sem Pra contar todos, que- né, no caso. Sem contar que as leis lá, as leis de trânsito, principalmente, funcionam. São bem rígidas também, né? Voltando lá para os Estados Unidos. Uma coisa básica. O ônibus escolar parou aqui, todo mundo para. Tanto faz o sentido da via, até o ônibus sair. É uma coisa simples, mas que funciona. É. Então, tipo, em países europeus, não viajei para a Europa ainda, pretendo, se Deus quiser. Mas pelos estudos que são feitos, que a gente faz muito estudo de arquitetura, galera. Então, tudo funciona. Ciclovia funciona. Por mais que você tenha carro, mas é uma coisa que não é aquele absurdo de carro que fazem trânsito Louco, né? quilométrico, os engarrafamentos. São coisas que fluem. São como é que se diz? Corre, né? Corre o trânsito, você não perde tempo no trânsito. E Sim. o transporte público também funciona. Eu tenho uma pergunta bem nice. Todo arquiteto já jogou Minecraft? Eu não. Só o Alessandro que não. Eu sou bem diferente, um arquiteto bem diferente. Poxa, que pena seria. Demorava 5 segundos para virar a tela, mas Bom, para encerrar, eu queria perguntar para vocês já estão com o escritório? Como é que vocês estão trabalhando nesse momento? Já estão atuando ou estão trabalhando em outra coisa? E eu queria saber qual foi o projeto mais desafiador ou, tipo assim, mais criativo que vocês já fizeram. Em relação ao nosso escritório, a gente está começando devagar, né? Porque os meninos já são formados. Eu que ainda não sou formada, mas se Deus quiser esse ano, tudo certo. Tudo certo. Eu vou apresentar a TFG, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E aí, a gente está tentando caminhar. A gente está com de projetos, a gente está tentando mexer com Aí mais. sabe o que? Inclusive, o projeto do POD, vocês que, né? Sim, a gente fica responsável. Vai ficar no arroba aí do VHB. A arquitetura, depois eu mostro pra vocês. Vai sair, vai ficar lindo. Tá, vai, continua, Nasa. Eu esqueci que eu tava falando. Eu te entendo. Eu entendo. Aí, pois é, aí tem essas questões que a gente tá tentando trabalhar o marketing dele. A gente tá tentando ver essa questão da logo, porque eu não sei se vai ser certo aquela, né? Se for pra por mim, Tem bom. um pessoal aí que eu ouvi dizer que eles trabalham bem com essas coisas. Se vocês quiserem. Vai que a gente fecha uma arroba até Pois agora, né? é, né? 2 arrobas aí. Troca de serviço. Mas essas coisas em questão ao nosso escritório. Se já teve um projeto desafiador, criativo, tipo assim, que fez, nossa, sério que eu consegui fazer isso? Cara, Tipo, eu foi fiz muito bom. Eu fiz um só que foi da faculdade, foi uma biblioteca. Não Não foi tipo desafiador, porque eu fiz ele acho que meia hora. Nossa, por quê? Ficou muito chato. Ele era pequeno, eu fiz ele muito rápido, ele ficou top. Ele Olha, respiratório. quero ver. Deixa eu A ver. gente vai jogar aí, galera, na imagem pra Olha vocês. só. Nossa, do jeito que eu quero. Diretor, depois tu pega essa imagem, por favor. Cara, a gente fez tipo. Não tem como dar um ataque de energia, tu não consegue. uma noite. Processo Aí eu criativo, peguei, Wendel. quando eu vi, eu já tava pronto. Em 30 minutos. Como assim? Tem vezes que eu passo uma semana pra criar um negócio. Poxa, e você, Pedro? Pra mim, desafiador, você já sabe, pelo TFG, desafiador pra caramba, porque eu mudei ele 3 vezes. Então, assim,
Eu chegava com o professor e dizia uma coisa, chegava o outro e dizia outra coisa. E sempre eram dois para assessorar. Então o segundo mudou 2 vezes. O primeiro tá aí pra Sky. Tá na Sky agora. Eu entendi, será que eu entendi? É isso mesmo? Tá pra Sky, tipo, tá no céu. Inclusive, ele era meu mentor e o que eu mais me inspirei em tudo na minha faculdade. Né? Que realmente ele e também tem o Maurício, caso beijo. Obrigado, Maurício. Eles dois complementavam assim, de uma questão conceitual, uma arquitetura muito grande. Legal. Mas voltando, esse TFG, ele é muito voltado assim, em questão habitação ribeirinha. Então ele teve um desafio entre cidade, floresta. Até a cidade não dá dele. Na minha cidade. Vai implantar lá. Vamos pegar esse projeto. Trabalha com marketing ali, ó. Comunicação. A gente vai atrás, a gente vai. Comunicação e parceria, viu? Então esse foi um desafio muito grande, porque foi 2 anos que eu tive que fazer ele. 120 páginas de Nossa. teoria, ainda teve a parte de projeto 3D, que é todo englobado com a natureza, e com a questão de se adequar ao nível do rio. Então ele é flutuante e ao mesmo tempo. Nossa. O rio baixa, o negócio baixa. Exatamente. O rio. Meu Ele Deus. se colocou- Olha, preciso saber desse negócio aí. E você, Ale? Então, eu vou dar Eu uma ia chamar ele pelo apelido dele, eu lembrei que a gente tava fazendo um negócio sério aqui. Vai. um pouco mais do nosso escritório. A gente tá iniciando, como a NASA falou, mas a gente tá aqui aberto. A gente vai trabalhar, a gente pretende trabalhar com paisagismo, interiores e a parte gráfica também, né? Na qual você é especialista. Pode ser também. Pode ser sim. Pode sim. Então a gente tá recente no mercado, mas estamos aí. Atualmente a gente não tem um ponto físico, mas a gente pretende chegar lá. Inclusive a gente quer fazer uma filial em Irunepé. Exatamente. E inclusive a gente já tá também atendendo nas redes sociais, no nosso Instagram, daqui a pouco Facebook. E também a gente tem os nossos contatos, que depois a gente deixa aí pra vocês. Vou deixar, o diretor vai deixar na tela, Se né? quiserem entrar em contato, a gente está à disposição. E em relação ao Projeto mais criativo, o meu mais criativo foi a minha UPA, né, que também é um trabalho de faculdade. Mas, assim, foi uma coisa bem pensada. Inclusive, o meu professor, que é especialista em projetos de hospitais, ele me elogiou bastante, porque foi um projeto bem elaborado, bem pensado mesmo, com toda a acessibilidade possível para paciente, para cadeirante, para tudo. A questão urbanística também era um ponto bem, como que eu posso dizer, bem complexo de trabalhar, que era uma comunidade bem de invasão, inclusive. E o meu projeto mais desafiador foi também o meu TFG, por conta de que envolvia muitas coisas. Envolvia a questão emocional, né, que foi um projeto de parque, um projeto bem paisagístico, inclusive, não foi uma coisa urbana, foi um projeto bem paisagístico. Inclusive, o Pedro me ajudou bastante, a NASA também me ajudou bastante, mas foi bem desafiador, porque era muito grande, era muito extenso. E era muita coisa pra fazer, e você fazia, e parece que não saía do lugar. Então foi bem desafiador. Mas no fim deu tudo certo. E inclusive também tem um pra Irunepé, viu? Valeu. Ó, 2028? Não, pra agora. Se quiser. Não, se eu chegar onde eu quero, onde eu tô pensando, aí a gente conversa. Bom, vamos encerrar. Foi muito bom ouvir vocês. E eu queria que antes de finalizar, se vocês quiserem falar algo, quiserem deixar uma mensagem, dar uma dica para alguém com relação à profissão, né? Não sei, talvez tenha alguém ouvindo, né, que também tá nessa dúvida, né? Com vários saltos na fisioterapia, na educação física, na odontologia, e aí tem a arquitetura bem design gráfico. Se vocês pudessem falar algo, o que vocês diriam? Cara, eu só digo uma coisa, não é fácil. Não é fácil. Qualquer uma dessas coisas, inclusive. Não é nada fácil.
Tipo, a nossa área é uma coisa muito complicada. Mas vale a pena, eu acho que todo esforço que a gente faz. A madrugada, tipo, a gente já ficou de 3 dias direto sem dormir, só fazendo projeto. Mas é uma coisa que a gente gosta. Então eu acredito que vale muito a pena a gente continuar. É uma paixão mesmo que envolve muito da gente. Então, se você, por exemplo, tá em dúvida, se esforce, entra de cabeça mesmo, para você ver como que é a arquitetura, ver o que ela envolve, não é só o projeto. Existe emoção, existe sentimentos, pessoas, vai trazendo muita vida para a vida de alguém, muito mais para a vida de alguém. Então, Verdade, né? Então sempre assim, o que eu pensei é quero ajudar as pessoas, isso é bem claro. Bastante. Quero ajudar sempre, então a arquitetura foi meio que um meio. Que legal. É, Falar? então, a dica, conselho, sei lá, entendam como quiser, é que não adianta você entrar num curso se você não gosta daquilo. Porque se você não gostar, tudo vai ser um empecilho, tudo vai ser Vai ser mais difícil, né? vai ser um gatilho pra você desistir. Então, tipo, se você escolheu aquilo pra fazer, faça. Assim, por mais que seja... que tenha dificuldade, porque em tudo vai ter dificuldade. Então, no final vai valer a pena. E tem uma coisa também que eu ia falar, mas eu acabei esquecendo. Mas é isso. Então, se você quiser entrar para arquitetura, não é fácil. E saiba que você vai estudar de tudo. De tudo. Desde a medicina, educação, tudo. Você vai ter que saber de tudo. Você vai projetar a casinha do cachorro, você tem que entender a vida do cachorro para você projetar. Você vai pensar como um cachorro. Exatamente. Então, você realmente tem que gostar. Porque não adianta você entrar na arquitetura se você não gostar. Então, é o conselho que eu dou, galera. Um ponto. Eu odiava história. Sério, eu amo história. Eu não gostava. Eu cheguei a zerar uma prova de história, porque isso foi... Sério. É muita história que a gente E fica. cada período tem uma matéria de história. História da cidade, Tudo bem, né? Eu acabei gostando. E assim, a gente vai. Uhum. Obrigada pela presença de vocês. Não, Foi eu assim, agradeço. foi uma conversa muito mesmo rica, assim, sabe? Quero agradecer, espero que vocês voltem mais vezes também, de vez em quando. O próximo você não tem que construir uma casinha mais embaixo. Por favor, tá? Só o Alessandro vai ter um pouco mais de dificuldade, vai ficar mais dias sem dormir. Eu só vou dar pitaco. Você é jovem. Vou dar só pitaco. Mas Então, é isso. Pra você que tá nos ouvindo, compartilha esse vídeo, assiste o episódio inteiro, tá maravilhoso. E depois eu vou colocar aqui as redes sociais deles, tá bom? E também o Instagram do VHB pra você seguir, que logo eles vão ter muitas coisas aí, inclusive o projeto do Pod. Tchau!